irmãs, vocês selecionam as crianças que vai brincar com o filho de vocês? As crianças que vocês vão permitir trazer, que eles tragam para a vida deles? Porque tem as crianças, né, que convivem lá na escola e tem as crianças que a gente permite que a amizade saia da escola e venha para a vida cotidiana. Vocês selecionam ou vocês simplesmente acham que todas as crianças são fofas e inocentes e que tá tudo bem conviver todo mundo junto? Porque eu já tive essa fase de achar que toda criança são fofa, inocente, que toda criança é incapaz de fazer nada para outra criança, é incapaz de fazer alguma coisa contra a vida de um adulto. E com o passar do tempo, conforme eu fui amadurecendo, conforme eu fui procriando, né, que na primeira filha eu fui pensando isso, no segundo filho eu fui vendo que não é bem assim, e no terceiro eu fui tendo certeza de que não é bem assim. Hoje em dia eu seleciono bastante as amizades dos meus filhos. E eu vou estar falando aqui o porquê, né? Antes eu achava que toda criança era fofa, inofensiva. Depois eu fui vendo que não é bem assim, que isso depende muito do ambiente onde a criança vive, do ambiente onde ela está sendo influenciada, e o convívio, quem convive com ela, influencia muito no caráter dessa criança e do que ela é capaz de fazer com outra criança e até mesmo com um adulto. Então, eu seleciono bastante as amizades dos meus filhos, sou até muito criticada por isso, porque eu seleciono mesmo, gente. Porque eu não tenho essa que eu crio meus filhos para o mundo, não. Eu crio meus filhos para Deus. Deus me deu meus filhos e eu tenho consciência que um dia eu prestarei conta diante de Deus dos filhos que Ele confiou em me dar. Meus filhos não estão jogados ao vento. Eu não crio filho para o mundo. Eu crio filho para o reino. Eu sei que um dia eu vou prestar conta desses filhos a ele. E se meus filhos se perder por minha culpa, porque eu deixei de orientar, eu vou estar prestando conta da vida deles. Mas por que eu estou falando tudo isso? Gente, como eu já falei com vocês em outros vídeos, eu sou doméstica, eu não estou em atividade no momento, porque eu estou cuidando da minha mãe. Minha mãe precisou vir morar comigo, estou cuidando da minha mãe e ela não pode ficar sozinha. Então, no momento, não estou em atividade, mas eu sou doméstica, eu sou diarista. Certa vez eu estava trabalhando numa casa onde tinha 3 crianças. 2 menininhas, já na idade ali de 7, outras de 8 a 9 anos. E tinha um garotinho de 6 anos, 5 para 6 anos. Esse garotinho era extremamente agitado. Sabe aquela criança que outras crianças não suportam brincar com ele? Não aguenta brincar com ele? Porque ele é agitado. É aquela criança que quando não tá brigando, tá chorando, é aquela melancolia toda, aquela mimadinha. Então as crianças do nível social deles, os trininhos, os coleguinhas da escola, dificilmente brincavam com ele, porque ele era difícil, era uma criança difícil de se lidar. Até mesmo a mãe dele tinha dificuldade de lidar com ele, de cuidar dele. Então, gente, essa casa que eu trabalhava, essa família de um poder aquisitivo legal aqui na minha cidade, essa minha patroa comprou um sítiozinho num lugar afastado da cidade aqui, um lugarzinho de roça ali onde ela gostava de ir passar final de semana. E lá tinha muitas crianças próximo a esse sítio, criança de fazenda ali. E o filho dela ficou muito coleguinha de um outro menininho, de uma criança que tinha lá na fazenda. E isso era coisa rara. O filho dela não gostava de outra criança, é aquela criança que não gostava de dividir brinquedo, que estava sempre arrumando confusão. Com esse menininho, que deveria ter ali uns 8 anos, se dava um super bem. Quando esse filho dela estava com essa outra criança, ficava uma criança calma, a outra criança sabia lidar ali com ele. Ele ficava bem, ficava outra criança. O comportamento agressivo que ele tinha com outras crianças, com os trininhos, com outros amiguinhos, com esse menino ele não tinha. Ele sabia brincar com esse menininho. Então essa minha patroa pegou ali uma grande amizade com aquela família. E aquela família ali, era uma família bem humildezinha, com aquela família cheia de crianças, eles tinham bastante outros irmãozinhos, que é uma família bem humilde. Essa minha patroa começou a pegar amizade ali, começou a separar a roupa, levava as coisas. E quando o filho dela se dava super bem com essa outra criança, ela começou a pedir para aquela senhora, a mãe do garotinho, a permitir que o filho dela dormisse na casa dela. Quando ela vinha para casa da cidade, ela pedia para trazer.
ela tinha casa em beira de praia, ela pedia para levar o garotinho, porque carregar aquele garotinho começou a ser uma forma de sossego para toda a família. Porque quando o filho dela estava com aquele outro garotinho, ela podia sentar para tomar a cerveja dela, ela podia conversar com as amigas dela, coisas que ela não conseguia fazer quando o filho dela estava com outra criança. Às vezes estava naquela reunião de coleguinha ali, todo mundo bebendo ali no sítio, o filho dela não dava sossego, era o tempo todo em cima dela, pulava em cima dela. Mesmo ela contratando pessoas para cuidar, aquela criança não dava sossego a ela. Queria ela, era o tempo todo chorando, só brincava se ela tivesse ali interagindo. Era uma criança extremamente difícil. Então, carregar o filho do vizinho lá do sítio começou a ser um sossego. E ela começou, levava para sítio, levava para casa dela na cidade, e a criança dormia lá, e ela permitia que o filho dela dormia com aquela criança, dormia assim no mesmo quarto, porque aquela outra criança acalmava o filho dela, até então é o que a gente achava. Até que um dia, esse garotinho, filho da neta Troa, conversando com as irmãzinhas dele, o outro garotinho não estava na casa, ele estava conversando com as irmãzinhas dele. Ele soltou que o menino, como é que eu vou falar aqui? Botou o órgão dele para fora, não posso estar falando aqui a palavra, mas vocês entendem, vocês sabem o que é, né? Botou o órgãozinho dele para fora e chamou o filho da neta Troa para brincar. Falou assim, vamos fazer uma brincadeira diferente, vamos brincar. Vocês entenderam? Qual é a brincadeira que ele queria fazer com o coleguinha? Qual a brincadeira que ele chamou aquele menino para fazer? Exatamente isso. Ele chamou. Então ali a mãe dele se assustou, que as meninas contaram, né, pra mãe dela o que tinha acontecido. A mãe dele se assustou, conversou com o filho dela, ele falou que ele não quis brincar, que esse menino chamou, mas que ele não quis ir. Se não foi mesmo, não sei. De repente ele falou que não fez por medo da mãe ali, da situação. De repente ele pode ter falado que não fez. Mas que tra ele na cabecinha dessa criança, que era o filho de Neta Troa, tra ele que ele não era nenhuma maldade. Tanto que ele falou assim, no meio de uma conversa com as irmãs, ele pum, soltou. Então tra ele era só uma brincadeira mesmo. Então de repente ele pode até ter aceitado fazer a brincadeira. Mas aquela outra criança fez isso por quê? Ele era só uma criança que aparentemente teve a idade, deveria ser uma criança inocente, também não deveria estar com esse pensamento. Mas provavelmente para ele ter chegado ao ponto de fazer isso com um coleguinha, assim como se fosse algo normal, como se fosse uma brincadeira, é porque alguém já tentou brincar assim com ele, alguém brincou assim com ele, ou ele viu alguém fazendo, alguém fez com ele, ou ele viu alguém fazendo e normalizou aquilo ali. Então, dependendo do ambiente que a criança vive, a criança pode se tornar uma criança maldosa, mesmo que inconscientemente, porque ele vive ali num ambiente onde a maldade é normal, onde o errado é normal. Por isso que eu seleciono as amizades que vai conviver com meu filho. E outra, se eu não gosto, não deixo meus filhos ir para casa de ninguém, assim, é raro, a não ser que eu esteja junto. Não sei que seja assim, um aniversário, uma coisa, eu esteja lá junto e eu fico de olho, eu sou uma mãe chata que fico de olho. Se o filho de alguém, assim, que é extremamente raro, é extremamente selecionado, mas se eu permitir que meu filho convide alguém para vir na minha casa, eu fico ali o tempo todo interagindo de olho neles. Mas é o filho da fulana que é surta de gente boa. A gente não sabe o que essa criança aprendeu na escola, aprendeu na casa dos avós, aprendeu... Que infelizmente aprende, o que aprendeu com primo mais velho, o que outra pessoa tem ensinado. Então, quando vem que é coisa rara, eu fico por ali por perto, extremamente de olho. Por que eu não deixo o meu filho ir trabalhar? Porque meus filhos ainda são pequenos ainda. E por que eu não deixo eles ir? Porque eu não sei se a outra mãe vai ter esse tempo de ficar ali de olho, vai ter disposição. Entendeu? Porque eu acho que quando a pessoa assim se dispõe a convidar o filho de alguém para ir para a casa dela, você tem que ter disposição e tempo para ficar de olho. Mas tem mãe que aproveita ali, eles estão quietinhos, vou aproveitar para fazer minhas coisas. E nesse eles estão quietinhos ali, coisas podem acontecer que você arrasou com a infância do teu filho e você vai descobrir isso depois. A criança está agitada, está assim, está assado, você vai saber bem depois. E aí, depois, o leite derramado, não adianta chorar. Outro exemplo que o ambiente que a criança vive influencia muito
no que a criança vai ou não fazer, aconteceu certa vez com a minha filha mais velha. No primeiro ano de escola, naquela época, as crianças iam para a escola, começava com 6 anos, que as crianças ficavam na creche até 6 anos, e com 6 anos é que começava a alfabetização. No primeiro ano de escola dela, uma menininha simplesmente cismou com ela. Eu não dava ela de trancinha, né, assim, no cabelo. Esse dia ela tava com 4 trancinhas, 2 aqui atrás, 2 aqui na frente. Eu não dava ela de cabelo trançadinha, amarradinho, pra evitar piolho. Certo dia, a criança simplesmente pegou a tesoura, foi na trancinha dela, cortou. Fui na escola, conversei, aquela coisa toda, conversei lá na escola. A professora ficou de chamar a mãe na escola, aquela coisa toda. Ok, passou. Passou um tempo, a minha filha estava na mesa fazendo a tarefinha, a criança simplesmente pegou a cadeira dela e fez assim, pô! Sentou a cadeira da minha filha na mesa, amoleceu os 2 dentinhos da frente. Aí eu fui para a escola, assim, agora eu vou ter que conversar com a diretora, com quem for que seja. Conversei com a professora não chamou a mãe daquela criança na escola, na primeira vez em que a criança cortou o cabelo da minha filha. Essa criança já estava aterrorizando um monte de outras crianças e a professora não chamava a mãe na escola. Por quê? Porque a professora conhecia a mãe da menina, conhecia o pai da menina. E a história da menina era exatamente o seguinte: a mãe da criança já era uma senhora que casou com um garotão lá, e o garotão não estava sabendo exercer a paternidade dele. Cada dia que chegava uma reclamação, ele judiava da criança, ele judiava da mãe. Enfim, a professora ficava com dó e não levava a reclamação ante eles, para evitar contenda naquela casa. Para evitar, né, daquela senhora passar por coisa e a criança também passar por coisa. E com isso, as crianças da escola que sofriam, porque eles não queriam levar um podrano, não queriam, nós acabou tendo que levar, né, porque a coisa começou a ficar séria, e teve que levar. Aí eu fiquei sabendo dessa história, que o pai da criança era uma pessoa aloprada, uma pessoa sem noção, que cada vez que a criança tinha uma reclamação, ele resolvia dessa maneira. Ele era judiava da mãe, judiava da filha, era o jeito que ele achou de resolver o podrano dele com a sociedade. Enfim, aquela criança começou a fazer na escola o que ela aprendia dentro de casa. Na casa dela, as coisas eram resolvidas assim. Então, ela chegava na escola e fazia exatamente as coisas que ela aprendia no ambiente onde ela viveu, onde ela vivia. E ela fazia isso gratuitamente. Às vezes, assim, do nada. A professora falava que ela, as crianças estavam nem brincando com ela, que as crianças começavam meio que isolar ela, né? Deixava ela travada, porque criança é assim. Começou a deixar ela de não. E ela, do nada, ela ia lá, empurrava uma criança, tascava alguma coisa na criança, do nada. E ela não tinha nenhum padrão psicológico, não. Quer dizer, até o neném que achava, né? Enfim, o ambiente que ela vivia, ela começou a trazer para a escola tudo que ela vivia dentro daquele ambiente da casa dela. Então, eu comecei, depois de estar no 3º filho, eu fui aprendendo que nem toda criança é apta para conviver com meus filhos, porque eu crio meus filhos para Deus e nem todo mundo tem essa doutrinação. Ah, mas você é a melhor mãe do mundo? Não. Eu, Atena, crio meus filhos no preceito cristão. E eu gosto que meus filhos tenham amizade que tem os mesmos princípios cristãos que eles têm. Que vai conversar coisas que edificam. Que não vai ensinar meu filho a usar a palavra torta. Que não vai ensinar meu filho, chamar meu filho para brincadeiras que não são coisa de criança. Que não vai ficar querendo brincar com meus filhos de arma, de coisa que não edifica, de coisa que não é brincadeira. Eu não gosto que meus filhos tenham esse tipo de brincadeira. E gosto que meus filhos tenham amizade com criança que os tais têm os mesmos princípios cristãos que eu, e que eu sei que a educação que é dada na casa deles é também educado, eles são educados para o reino e não para o mundo. Porque de nada adianta eu levar meus filhos em todos os cultos, meu filho está dentro da igreja, e eu estou permitindo que eles convivam com criança que xinga, com criança que acha normal um monte de coisa errada, que não é coisa da criança, mas já é normalizado na cabeça dele, e que ele influencia, que criança influencia uma outra sim. Eles já vão ter essa influência dentro da escola, onde
eu não posso estar controlando porque eu não tô lá. Mas teoneno tem um pensamento de que dentro da escola tá cheio de gente grande lá e o tempo que eles têm um com o outro ali não é tanto, porque eles vão interagir mais é o quê? Em horário de recreio. Durante a aula conversa coisinha aqui, outra ali, nós não podemos estar conversando. Então não vai interagir tanto. Então no tempo que eles têm fora da escola, eu tenho que conversar com eles, pessoas que eles têm que trazer da vida deles, que vai ser verdadeiramente da vida cotidiana deles. Mas, gente, tudo que vocês for fazer, vocês têm que conversar com seus filhos, explicar o porquê. Não adianta simplesmente proibir e a criança não entender o porquê, porque senão ela vai fazer. Tem que explicar. Eu não quero que você anda com fulano por causa disso, disso e disso. Você vai conviver com fulano somente dentro da escola, vai tratar bem. Mas é só isso. Eu aqui em casa, meus filhos não têm... Minha filha não tem boneca, eu não gosto. Já falei isso aqui no outro vídeo. Já foi tendo de um outro vídeo, que o porquê que a minha filha não tem boneca. Isso foi conversado com ela entendeu o porquê, então ela também não faz questão, porque ela entendeu o porquê, porque foi conversado, foi explicado para ela. Não adianta simplesmente eu proibir e não explicar, não vai dar certo. Ezequiel também, meu filho, ele não tem bonecos com tenco, esses bonecos de Tena, de super-herói, de super-herói, ele não tem essas coisas. Também é explicado a ele o porquê dele não ter essas coisas. E ele, ok, ele entende super bem o porquê que ele não tem essas coisas. E tá tudo bem. Agora, se você simplesmente falar assim, eu vou tirar e pronto, e acabou. A criança vai surtar, vai ter raiva de você, porque ela não vai entender aquilo ali. A criança, ela tem a capacidade de entender. Às vezes a gente acha assim, meu filho só tem 5 aninhos, não vai entender. Ele entende. Ele tá na escola, ele entende o que a professora fala. Eles vão pra escola, eles entendem. Eles entendem o que os amiguinhos falam. Então, se você conversar direitinho, eles vão entender o que você está falando, sim. Então, sempre que você precisar privar o teu filho de alguma situação, converse o porquê que você está fazendo isso. E mãe, pai, oriente os teus filhos. Porque a gente vê muitas pessoas focadas em orientar meninas nesse sentido do que eu falei aqui. As pessoas orientam muitos meninas. Nós meninos acham assim, meninos com meninos tá tudo bem. Não, tá até mais perigoso ainda deixar meninos com meninos. Antes eu também pensava assim, é menino com menino, tá tudo certo. Quando é menina com menina, a gente já orientava ali, nas meninas com menino tava tudo certo. Mas não é assim. O meu pensamento depois do terceiro filho mudou, amadureceu, e eu já não penso mais assim por causa dessas coisas que eu falei com vocês aqui. Então oriente teus filhos, explica para eles que isso é errado, converse do jeito que eles vão entender, que não pode deixar outro coleguinha botar a mão aqui, botar a mão ali, não é pra ficar deixando em boca de coleguinha, não é pra deixar em boca de ninguém. Esses dias, a minha filha de 5 anos chegou em casa e falou assim, mãe, o fulano na hora do tarquinho deu um beijo na boca do ciclano. As crianças se beijaram na hora do recreio, que são crianças de 5 anos, que a escola lá, a criança tem no máximo 6 anos. Mas essas crianças da turma dela são crianças de 5 anos. As crianças soltaram um beijo na boca um do outro. E eu falei assim, a tia tava onde? Cadê a tia? Ela falou assim, ela tava conversando com a outra tia, ela não viu. Então converse com seus filhos. Oriente eles. O que pode, o que não pode. Que tem lugar que só a mamãe vai poder botar a mão para lavar. Tem lugar que não é para deixar ninguém encostar, coleguinha, outras pessoas. Não é. Converse, oriente teus filhos. Converse com ele de uma maneira que ele vai entender. E não faça isso uma vez só, não. Porque muitas vezes a gente faz uma vez só e acha que a criança tá tudo ok. Vira e mexe, você puxa esse assunto, você conversa, pergunta, para ver até onde seu filho entendeu, até onde ele sabe. Gente, esse foi um vídeo de despertamento que eu estou trazendo aqui hoje. Esse foi o vídeo de hoje. Beijo, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e não esquece, oriente teus filhos. Beijo, e até o próximo vídeo.